Maranata! Quero cumprimentar você que está em casa, em nome da Igreja Adventista do Sétimo Dia, Nova Jerusalém, aqui de Rolim de Moura. Graça e paz, a paz do Senhor, que Deus esteja presente no seu lar, no seu coração. Se você não me conhece, eu sou Vanderlei Francisco. Se me conhece, Vanderlei Francisco também, canal Falando de Cristo na Estrada aqui no YouTube e na página da Rádio WF no Facebook e as outras páginas, página da nossa igreja, Igreja Adventista do Sétimo Dia Nova Jerusalém, Adventistas Rondônia e centenas de outras páginas de outras igrejas que acompanham e dividem com vocês também. Muito obrigado a todos os moderadores de páginas, muito obrigado por aceitar e publicar aí a mensagem de Cristo, que é a mensagem salvadora, que é a nossa missão, e pregar o Evangelho para todos os povos. Amém, igreja? Abra a Bíblia em Mateus capítulo 9, nós vamos refletir sobre a oração do Pai Nosso. Todo cristão, com certeza, em algum momento já fez essa oração em alguma ocasião, né? É a oração mais conhecida, a oração mais praticada, a oração mais orada. Nós vamos meditar nessa oração hoje. Com a Bíblia aberta, então, vamos orar. Querido Deus, amado Pai, novamente na sua presença, Senhor, pedimos perdão pelos nossos pecados, que perdoe também todas as nossas falhas, que aceite também, Senhor, os nossos agradecimentos, porque temos a certeza que até aqui o Senhor tem nos conduzido, tem cuidado de nós. Quero apresentar diante de Ti a nossa igreja, todos que aqui estão, e aqueles que não puderam vir, apresentar diante de Ti todas essas pessoas que estão diante dessa tela agora, ouvindo a Tua mensagem. Me use, me capacite, que o Espírito Santo tome conta de nós. Em nome de Jesus oramos e agradecemos. Amém. Então o título dessa mensagem é Pai Nosso, tá? Pai Nosso. Toda Escritura Sagrada, ela tem um propósito, né? E Deus, Ele vai nos revelando esse propósito de muitas formas. Vai nos revelando como os textos são empregados em nossas vidas, né? Como podemos empregar esses textos no nosso dia a dia. A Bíblia, ela vai nos ensinando, ela vai nos alimentando, por isso ela é o pão da vida. E nós vamos descobrindo novas aplicações do mesmo texto. E esses textos, apesar de escrito há muitos anos, são textos atuais. O Pai Nosso, a oração ensinada por Jesus, tem muitas maneiras de aplicar. Com certeza você já ouviu algum sermão com esse tema, algum hino, alguém cantando sobre esse tema. Eu já ouvi. Você que está em casa, talvez vamos relembrar aqui que esse sermão eu estou repetindo. Você sabe que eu não gosto de repetir sermão, né? Mas nós estamos trabalhando uma série falando de Apocalipse 14, que é a mensagem dessa igreja para os últimos tempos e aos seus arredores de Apocalipse 14. E quando voltarmos a tratar desse tema é Apocalipse 13. Nós já falamos como que nasce, quem é os membros que formam a grande Babilônia, né? São pessoas apostatadas de todas as denominações, inclusive da minha. Então, dentro da minha denominação e da sua, nós temos o trigo, mas também temos o joio, e o trigo e o joio irão caminhar juntos até a volta de Jesus. É Ele que vai fazer a colheita. Nós não temos capacidade de saber quem é o trigo e quem é o joio. E às vezes, pensando em cortar o joio, podemos cortar também o trigo. E nós vamos avançar um pouco mais, como você que está acompanhando sabe, sobre como é que nasce a besta do mar e como é que nasce a besta da terra. Quem são? É um tema complicado de transformar em palavras doces. Por isso, continue orando que nós brevemente estaremos retornando com esse tema. Então hoje eu vou trazer o primeiro sermão. Mais de 8 anos atrás eu preguei a oração do Pai Nosso. Vamos aplicar isso na nossa vida diária. É a oração mais praticada, mais ensinada no mundo cristão. Mateus capítulo 6, eu falei 9 na abertura, mas é Mateus capítulo 6, tá? Mateus capítulo 6, abram aí a sua Bíblia, tá? Para que nós possamos estar, de fato, lendo Mateus capítulo 6, do verso 9 até o verso 13, né? É isso mesmo.
Vocês orem assim, abrem aspas para Jesus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém? Amém, igreja? Você que está em casa, amém. Muitas pessoas falam que não sabem orar. Jesus, então, ele deixa um exemplo de uma oração. Mateus capítulo 6, de 9 a 13. Vocês orem assim, Pai nosso que estás no céu. Agora, olha bem que maravilha isso aqui, né? Já aparece aqui no primeiro texto, no primeiro versículo, Jesus, com toda a magnitude, ele se coloca igual a nós, seres humanos, e seres humanos pecadores. Ele diz, Pai nosso. Ele se iguala e ao mesmo tempo nos eleva ao seu tamanho. Isso é lindo, né? Ele poderia dizer meu pai, porque está se tratando de Deus. Ele poderia, meu pai que está no céu. Geralmente nós falamos isso, né? Veja, Jesus ele fala, Pai nosso, e nós às vezes, na nossa simplicidade, né? Não é pecado, estou dizendo que na nossa simplicidade fala, meu pai, meu Deus, né? Mas ele prefere dar esse exemplo de humildade. Ele vem ao nível humano e leva o ser humano ao seu nível. E aqui aparece mais, aparece o reconhecimento que devemos ter, saber identificar quem é o nosso Pai. Pai Celestial, a quem devemos elevar as nossas orações, nossa intimidade e também o nosso respeito para com Ele, o Criador. Aí me lembra, né? Eu disse sempre que eu estou pregando uma coisa, eu lembro de outra, que é a mensagem de Apocalipse 14, né? Chamando as pessoas a adorar ao Deus Criador, porque chegaria um momento em que seria pregado que Deus não é o Criador de toda essa maravilha que nós conhecemos como planeta Terra. Alguém teria que rebater, porque isso foi para as escolas, né? Isso é pregado como verdade, que Deus não é Criador, e nós estamos aqui para rebater, para contestar, nós somos criacionistas. Êxodo capítulo 20, verso 3 diz, ele fala ali de um mandamento primeiro, né? Diz, não terás outros deuses diante de mim. Ou seja, não devemos orar a nenhum outro nome que não seja Deus. Eu sei que tem irmãos cristãos de alguma outra denominação que ora a outros, não deuses, né? Mas a outros nomes. E a oração aqui, ela vem nos mostrando, identificando a quem nós devemos elevar a nossa oração. Porém, lembrando também que Deus, Pai, Jesus Cristo e o Espírito Santo são um, tá? Então logo nós podemos orar sim a Jesus Cristo, podemos orar ao Espírito Santo, tá? Vamos deixar isso bem claro, amém? Ou nós oramos, geralmente nós iremos orar a Deus em nome de Jesus. Mas muitas pessoas na simplicidade oram diretamente para Jesus, oram diretamente para o Espírito Santo. Espírito Santo, me use. Não está errado, tá? Não está errado. Uma pessoa cheia de Deus, é cheia de Jesus, é cheia do Espírito Santo, amém? Então, quando chamamos Deus de Pai, nós estamos recebendo um privilégio imensurável, né? Não sei se vocês já pararam para pensar nessa frase, Pai Nosso. Isso nos leva assim, rapidamente, né, nos colocando ali na sua frente, né? Pai Nosso, de uma maneira tão maravilhosa que pode nos encher ali de felicidade, alegria, paz. Imagina, o dono, o criador do universo é meu pai. Amém? Seu pai também, tá? Você que está aí do outro lado da tela, ele é seu pai também. O criador, o dono do mundo é seu pai. Isso nos orgulha, né? Agora ele diz que estais no céu. Nessa frase, Jesus ele vem nos mostrar o reconhecimento do reino celestial. Algumas pessoas falam que não existe o céu, né? Alguns incrédulos. O lugar para onde queremos ir, eu quero ir para o céu. Quero que a minha família vá para o céu. Por isso, né, Pedro? Nós estamos orando ali pelos nossos filhos. Né? Nós oramos pelos familiares. Oramos pelos amigos, porque nós queremos que todos vão para o céu. Né? O lugar onde nós queremos ir. Jesus, ele estivera lá. E nessa hora ele contempla ali todas as maravilhas, a beleza exuberante, os anjos, a presença de Deus Pai.
Jesus mostra que devemos buscar entrar em contato com Deus, e Ele mostra para nós onde Deus está. Depois ele diz, santificado seja o teu nome. E aí lembra já também do terceiro mandamento, né? Olha, não diga o teu nome, não diga o nome de Deus em vão, porque Deus não vai ter por inocente aquele que falar o nome de Deus em vão, né? Então, olha a força desse texto. Santificado seja o seu nome. Segundo a Bíblia, a palavra santificado significa separado, diferenciado, exclusivo e de forma inconfundível. Jesus, ele mostra a sua reverência. Jesus, como exemplo, ele está mostrando o seu respeito. Ele está mostrando como nós devemos tratar Deus, como nós devemos nos dirigir a Deus, como nós devemos nos comportar diante de Deus. Venha o teu reino. Quando fala venha o teu reino, Apocalipse 21:2, né, vai nos lembrar de uma coisa interessante. Ele diz, eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para seu marido. Jesus está mostrando ali a aceitação que devemos ter com o reino de Deus, onde Deus será o nosso rei e habitará conosco para todo sempre. Amém? É claro que nós vamos fazer a vontade do rei, né? Fazer a vontade de Deus. E ouvi uma grande voz do céu que dizia, eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse, eis que faço nova todas as coisas, e disse, escreve, porque essas palavras são verdadeiras e fiéis. Amém? É para lá que eu quero ir. Você que está em casa, meus amigos, família, eu quero que vocês também estejam lá nesse dia, né? Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Irmãos, vocês sabem qual é a vontade de Deus para a sua vida? Muitas vezes nós queremos a nossa vontade para a nossa vida e não se preocupamos, né, em refletir sobre qual é a vontade de Deus para a nossa vida. Então a Bíblia vai nos dar uma força aqui, novamente João. Eu sinto muito João porque eu sou fã do apóstolo João, né? Eu acho ele uma das maiores autoridades da Bíblia, apesar de inspirado pelo mesmo Espírito, porque ele é o último a escrever, né? Último a escrever. E ele viu o céu, foi revelado para ele o céu, ele viu Jesus, teu amigo, que quando aqui na terra ele, sendo jovem, né, um recém-adolescente ali, ele encostava a cabeça no ombro dele, ele viu isso na velhice, 90 anos. Jesus conversou com ele, mostrou o céu, todas as maravilhas, né? E ele diz assim, em João 6, 37-40, todo aquele que o Pai me der virá a mim, e quem vier a mim eu jamais rejeitarei. Viu, Joaquim, Danilo, recém-batizados? Olha isso aqui, ó. E quem vier a mim eu jamais rejeitarei, pois desci dos céus, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas o ressuscite no último dia, porque a vontade de meu Pai é que todo aquele que olhar para o Filho e nele crer, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Amém! Maravilha! A vontade de Deus é trazer salvação. Deus nos ama e quer o melhor para nós, sua vontade é boa, perfeita. Pela vontade de Deus, Jesus morreu e ressuscitou para nos dar a vida eterna, dar a vida eterna para todo aquele que nele crê. Aquele que ama a Deus procura fazer a sua vontade. Devemos orar a Deus pedindo que Ele nos ensine sua vontade. A vontade de Deus é que vivamos de maneira santa, fazendo o bem, sendo gratos. Quem faz a vontade de Deus é abençoado, ressuscitará no último dia. A Bíblia diz lá em 1 João, capítulo 2, 17, o mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Aí o verso 11 ele diz, dás-nos hoje o pão de cada dia. Verso 11, dá-nos hoje o pão de cada dia, ou o nosso pão de cada dia. Nesse texto, Jesus está nos ensinando a quem pedir o nosso alimento diário, né? Alimento físico, mas também o alimento espiritual.
Devemos pedir a quem? Devemos pedir ao dono de tudo, devemos pedir ao nosso Pai. Base bíblica, além de Mateus capítulo 6, 11, 1 Crônicas 29, verso 11 e 12, vamos reforçar. Teus, ó Senhor, são a grandeza, o poder, a glória, a majestade e o esplendor, pois tudo que há nos céus e na terra é teu. Teu, ó Senhor, é o reino, tu estás acima de tudo. A riqueza e a honra vêm de ti, tu dominas sobre todas as coisas. Nas tuas mãos estão a força e o poder para exaltar e dar força a todos. Amém? Glória a Deus por esse texto, aleluia. Que texto lindo, né? Isso que eu falo, meus irmãos, tem muita gente fazendo as suas petições, a pessoas sim importantes, né, que tiveram importância na história da religião, do cristianismo, mas é Deus o dono de tudo. 1 Crônicas 29, 12, a riqueza e a honra vêm de ti, tu dominas sobre todas as coisas, nas tuas mãos estão a força e o poder para exaltar e dar força a todos. Paulo, segunda carta aos Tessalonicenses 3:3, mas o Senhor é fiel, Ele os fortalecerá e os guardará do maligno. A Deus pertencem todas as coisas, e dele é que vêm todas as coisas ao homem, quer seja sobre o material, pois é dono do ouro e da prata, quer seja sobre o espiritual, pois Jesus foi autor e consumador da fé. Amém? Estamos chegando aqui já no final, tá? Verso 12, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E aqui é meio complicado, né? Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Salmo 86, 5. Tu és bondoso e perdoador, Senhor, rico em graça, para com todos os que te invocam. Mateus capítulo 18, 21 e 22. Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou, todo mundo conhece esse texto, né? Senhor, quantas vezes deverei perdoar meu irmão quando ele pecar contra mim? Pedro se exalta um pouco, né? A regra lá era perdoar 3, Pedro dobra e aumenta 1, até 7 vezes? Jesus respondeu, eu não digo a você, não até 7, mas até 70 vezes 7. Dá 490, né? Mas Jesus está colocando algo aqui para mostrar o quanto nós devemos perdoar. E quando estiverem orando, se estiverem alguma coisa, Marcos capítulo 11, verso 25 e 26. Não esqueça desse texto. Você aí em casa, você aí, não esqueça, anote aí, ó. Marcos 11, 25 e 26. E quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no, para que também o Pai Celestial perdoe os seus pecados. Olha o mas. Mas se vocês não perdoarem, também o seu Pai que está nos céus não perdoará os seus pecados. Misericórdia. Misericórdia. Isso aqui é muito forte. Mas se vocês não perdoarem, também o seu Pai que está nos céus não perdoará os seus pecados. Se os seus pecados não forem perdoados, não tem como você se aproximar de Deus. Não tem como você ir para o céu. Tem uma condicionante muito forte aqui. Então, note bem a frase, perdoa-nos a nossa dívida, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Então, nessa parte aqui da oração do Pai Nosso, Jesus ele entra num ponto muito importante das relações humanas, né? Ou seja, ofensor e ofendido. E ele nos lembra de confessar nossos pecados a Deus. Para isso, nós devemos saber o que é pecado. Segundo o próprio João, ele vai dizer aqui na sua carta que pecado é a transgressão da lei de Deus. Toda vez que você transgride a lei de Deus, segundo João, isso é pecado. Paulo, ele põe as ramificações, principalmente ali em Gálatas capítulo 5, né? Também fala sobre pecado que pode nos tirar do céu. Nós estamos falando de relações humanas e relação também do ser humano com Deus. Precisamos pedir perdão dessas dívidas, precisamos pedir perdão dessas ofensas, desse pecado, para que, estando sem débito, Deus nos conceda aquilo que nós desejamos. E note, bom, antes da nota, eu vou fazer um parênteses aqui, por isso que parece que a minha oração é repetida. Sempre eu começo o cabeçalho da minha oração, falando, Senhor, perdoa os meus pecados, receba os meus agradecimentos, depois eu vou para a oração, seja ela em que momento for, tá? Porque eu preciso estar perdoado para, depois de ser perdoado,
também perdoar. Entretanto, ele diz aqui, note, entretanto que existe uma pré-condição para que Deus nos perdoe e consequentemente nos atenda. A pré-condição é sermos capazes de perdoar os que estão em débitos conosco. Se você tem problema em perdoar, você tem um problema muito sério. Tem gente que bate no peito e fala, eu não perdoo. Tem uns que aumentam, eu não perdoo e sou vingativo. E alguns trazem aquela, né? A vingança é um prato que se come frio, né? Reforçando que não perdoa mesmo. Então tome muito cuidado se você é uma dessas pessoas. Ore a Deus. Peça que Deus trabalhe no seu coração. Peça ajuda ao Espírito Santo e Ele fará a obra na sua vida. E o verso 13, e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu reino, o poder e a glória para todo sempre. Amém. Esse amém aqui é forte, viu? Amém. Ele diz, e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Aqui Jesus comenta que o mal e as tentações existem de verdade. Ele está dizendo que o mal e as tentações existem de verdade. Tá? Então, a melhor maneira de nos proteger é seguir os ensinamentos de Deus, pedindo a Ele frequentemente que nos proteja e nos salve do predador da humanidade, diabo, né? O Satanás. Ele anda ali, sempre em derredor. Conforme Tiago, capítulo 1, 12 e 13, né? Deus ele não pode ser tentado e Deus a ninguém tenta. Deus prova. Eu já preguei isso aqui, eu quero pregar de novo. Deus prova. Aliás, foi uma lição de escola sabatina, né? Deus prova, Ele nos coloca no cadim. Cadim, aquele objeto que purifica principalmente pedras, ouro, né? Minerais. Ele põe no cadim, para que dali saia uma pessoa mais perfeita, que mostre, o crente mostre mais qualidade, que seja retirado dele as impurezas. Mas ele não tenta. Lá, conforme Tiago, capítulo 1, 12 e 13, Deus não pode ser tentado e ninguém tenta, por isso é necessário pedir a Deus para não cair em tentação. Pedir para Deus nos proteger da tentação do inimigo. É uma petição por socorro em alcançar a vitória sobre o pecado e um pedido por proteção contra os ataques do inimigo da nossa alma. Eu conheço as minhas fraquezas, eu conheço os meus pecados, eu conheço as minhas lutas e sei que eu não posso vencer sozinho. Eu preciso orar todos os dias, pedir ajuda ao Espírito Santo para vencer. Somos tentados o tempo todo e ninguém que seja humano está isento da tentação. Ninguém está isento da tentação. Se ninguém está isento da tentação, ninguém está isento de fazer esse pedido de proteção a Deus. Não há nenhuma situação que seja difícil para Deus. Você pode estar passando por um momento delicado, mas Ele é capaz de te livrar de todo e qualquer mal. Ele é capaz de te livrar da tentação. Ele é soberano. E mesmo que Ele não te tire do meio da tempestade, Ele vai te dar forças e firmar os teus passos, para que você não seja levado pelo vento. Ele vai te fortalecer, Ele vai estar te dando força. E aí o recado, né? Tenha fé e busque a Deus em todas as situações, porque Ele é fiel e poderoso para nos resgatar. Êxodo capítulo 22, 23 diz, porque se o fizerem e eles clamarem a mim, eu certamente atenderei ao seu clamor. Clame a Deus. 2 Crônicas 7,14, outro texto muito conhecido. Se meu povo, que se chama pelo meu nome, quem é o povo que se chama pelo nome de cristão? De todas as denominações, irmão, né? Cristãos. Todo povo que se chama pelo meu nome, todos nós cristãos, de todas as denominações. Se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, o que é se humilhar? Eu reconheço o meu pecado. Eu me arrependo de ter pecado contra mim, contra outra pessoa. Eu me arrependo de ter pecado contra meu Deus. Se humilhar, pedir perdão e orar, buscar a minha face, se afastar dos maus caminhos. Ou, aqui nós estamos falando da conversão, né? Da a volta, meia volta, não é volta inteira não, só volta para o mesmo lugar. Se humilhar e orar, buscar a minha face, se afastar dos seus maus caminhos, do céu os ouvirei. E o que ele vai fazer? Perdoarei os seus pecados, amém?
e curarei a sua terra. Glória a Deus! Jó fez uma oração bonita no capítulo 33, 26, ele diz, ele ora a Deus, né? Ele recebe o seu favor, vê o rosto de Deus e dá gritos de alegria, e Deus lhe restituiu a condição de justo. O salmista, no capítulo 34, 17, diz, os justos clamam, o Senhor os ouve e os livra de todas as tribulações. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Aqui termina, reafirmando e reconhecendo a grandeza, o poder e a glória de Deus. É importante afirmar para o Senhor e também para cada um de nós que o reino, o poder e a glória pertence somente ao Pai. E após um longo tempo na presença do Senhor, submetendo-se aos cuidados dele, solicitando a provisão diária, que é o pão, buscando perdão pelos pecados e pedindo a proteção para não cair nas ciladas do inimigo, finalmente chega o momento de glorificar, exaltar e reconhecer o governo que o Pai exerce sobre os seus filhos, pois teu é o reino. A oração de Jesus, irmãos, você que está em casa, meu amigo ou minha amiga, a oração de Jesus mostra que orar é mais do que pedir algo, é estar em constante comunhão com Deus. A oração não faz Deus baixar até nós, mas eleva-nos a Ele. Se você quiser aplicar isso na sua vida, vai fazer muito bem. Nós vamos estar orando para que o Espírito Santo transforme essas palavras em vivência real de cada um de nós. Como o tempo está elevado, já passou do horário, vamos cantar, tá? Nós vamos orar. E você que está em casa vai orar novamente comigo, porque eu quero orar com você, pedindo mais uma vez para que Deus receba as nossas orações, receba os nossos agradecimentos, e naquilo que nós temos dificuldades, principalmente em perdoar, para ser perdoado, para que Ele adentre o nosso coração, para que possamos permitir que Ele entre em nosso coração e que faça real aquilo que nós estamos pregando e que possamos viver, colocar em prática o que estamos aprendendo hoje. Amém? Vamos ficar em pé então, vamos orar, para a gente ir para casa com essa oração do Pai Nosso na mente. Eu quero agradecer a todos os irmãos, irmãs, sejam bem-vindos, tá? E a casa de vocês. Agradecer você que está aí do outro lado da tela, compartilhe, faça comentário, importante, porque o YouTube daí manda para outras pessoas, copia o link e manda para outras pessoas também. Vamos orar, depois a gente encerra, viu, irmão? Querido Deus, amado Pai, mais uma vez, Senhor, estamos diante de Ti, pedindo perdão pelos pecados e falhas, e lhe agradecemos pela oportunidade que o Senhor nos dá mais uma vez de estar aqui na sua casa, reunido com os irmãos, também através dessa plataforma, rede social, chegando até os lares. Estudamos hoje, meu Pai, enviado pelo Espírito Santo, o Pai nosso, que o Senhor Jesus deixou como exemplo para cada um de nós. Aprendemos coisas importantes e outros textos da Bíblia nos embasou para termos mais conhecimento sobre a sua vontade a respeito desse texto que nós intitulamos de Pai Nosso, a oração perfeita de Jesus. Que essa oração seja parte do nosso dia a dia, da nossa vida, da nossa vivência. Senhor, pedimos mais uma vez que o mesmo Espírito Santo que esteve com todos os profetas e apóstolos, que o mesmo Espírito Santo derramado no dia de Pentecostes esteja agora derramado aqui em cada coração, em cada mente, em cada membro dessa igreja, em cada visita, em cada irmão, cada irmã, que possamos estar glorificando cada dia mais o seu santo nome, que esteja com essa família, com esse representante, chefe de família, com essa pessoa que está do outro lado, que ela receba o seu Santo Espírito, que ele o ajude a transformar a sua vida, que transforme para melhor, que possamos parecer mais contigo, Senhor, porque nós queremos estar na sua presença, na santa cidade, na Nova Jerusalém. Nos use e nos capacite, nos transforme cada dia mais a sua aparência, para refletir a sua luz, para brilhar por ti e para conquistar a alma para o seu reino. Nós oramos em nome de Jesus. Quem crê, diga amém. Você que está em casa, que Deus abençoe. Você que está aqui na igreja, que Deus abençoe. Pense nisso. Um forte abraço e até o nosso próximo estudo.